Olá, meu amigo internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Está na tela mais uma videoaula da nossa gloriosa escola dominical, a famosa EBD, o seu culto todas as manhãs de domingo. Fica conosco e tenha uma boa aula. Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe, você que tem estado conosco pelas redes sociais. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula da nossa gloriosa escola dominical e desta feita nós estamos dando sequência à série de estudo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o tema do trimestre que nós estamos estudando nas nossas escolas dominicais, qual você também é o nosso convidado a participar conosco. Amanhã de todos os domingos, na maioria das igrejas, é aos domingos, às 9 horas da manhã. Pois bem, meus queridos, nós estaremos tratando nesta oportunidade o tema Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Você que tem uma Bíblia pode acompanhar a leitura em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 14. É o texto que é escolhido com base para reflexão sobre Jesus, o pão da vida. Eu quero convidá-lo nesta oportunidade também para nós darmos uma olhadinha no nosso texto áureo, onde ele diz: eu sou o pão da vida. Durante o estudo que nós vamos ter da lição, a gente vai discorrer como é esse pão, o que representa esse pão, por que Jesus ele é o pão da vida. A verdade prática, que é o tema central do estudo, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. O pão normal, pão humano, é o pão que nós precisamos nos alimentar dele todos os dias, todas as manhãs. Jesus como o pão da vida, talvez não seja um pouco diferente. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, estarmos sempre saciados a nossa fome espiritual. Devemos ter desejo deste pão da vida. É isto que nós estaremos falando um pouco no decorrer da nossa lição. Dando uma olhada no panorama da lição, Jesus ele vai, neste texto bíblico básico para estudo, vai se tratar o que? Da multiplicação dos pães. Uma ocasião em que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e saciou em torno de quase 5.000 homens, além de mulher e criança. Porque mulher e criança, na cultura judaica, eles não eram contados. Então, se nós formos olhar aqui que cada pai tinha pelo menos 2 filhos e esposa, nós teríamos aqui quase 15.000 pessoas que alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós olhamos para este contexto bíblico, nós temos aí o que nós chamamos de a percepção humana. Ou seja, as pessoas daquela época queriam apenas satisfazer as suas necessidades, que naquele momento, necessidades materiais, que era a fome. Eles não estavam muito interessados no pão da vida, que era o próprio Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem que o Senhor pregava, a mensagem de libertação e de salvação. Hoje, para nós, a mensagem da cruz. Então, a nossa necessidade não são somente materiais, mas acima dessa temos
a necessidade espiritual. Isto é muito importante para a gente observar, que além das nossas necessidades materiais, nós temos também necessidade espiritual. Por quê? Porque nós temos, por natureza, a necessidade espiritual, pois fomos formados da essência de Deus. Então, o homem por si só, ele tem uma natureza espiritual, que é essa busca adorar a Deus. E essa necessidade de adoração, ela gera uma fome das coisas espirituais. Por isso que Jesus disse que ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Para a mulher samaritana e também no grande dia da festa, lá de João, capítulo 7, nós vamos ver essa narrativa também. Entrando agora no contexto da nossa lição é dividida em 3 pontos básicos. Nós estaremos trazendo o ponto 2 para dentro do ponto 1, porque eles são bastante coincidem bastante. Nós temos que Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação dos pães. A multiplicação de pães. Milagres, meus queridos e amados irmãos, ele não se explica, porque se explicasse não seria então milagre. Milagre é algo inexplicável, coisa miraculosa que Deus opera. E nós temos aqui, dentro desse contexto, dessa miraculosidade de Deus, 5 pães e 2 peixinhos. Observe que o que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão só de homens 5.000. Jesus já havia realizado alguns milagres, como por exemplo, já tinha estado em Jerusalém, curado o paralítico que estava junto ao tanque de Betesda, há 38 anos que estava enfermo. Alguém diz que estava há 38 anos ali, mas a Bíblia diz que ele estava há 38 anos enfermo. E essa cura foi realizada num sábado. E isso gerou uma certa polêmica entre o povo judeu e os fariseus, porque o povo judeus, eles não ousavam ter algumas atividades ao sábado. E isto provavelmente gerou um certo constrangimento para o povo judeu. Jesus agora, ele já está do outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíade. Interessante que Jesus sai de Jerusalém e vai para uma outra região, e o povo acompanha Jesus, o povo vai atrás de Jesus. Querido, a presença de Jesus, ela nos atrai. A presença de Jesus atrai homens e mulheres, atrai pecadores para si. Embora que muitas dessas pessoas, elas estão apenas em busca de satisfazer uma necessidade material. Muitos estão em busca de cura, outros estão em busca de apenas realizações materiais. Mas Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que coisas materiais. Ele preenche o vazio do homem. Ele traz alegria, paz e gozo espiritual. E com essa multidão de quase 5.000 pessoas, Jesus agora ele vai desafiar os seus discípulos a dar-lhe de comer. Do ponto número 3 da nossa lição, para quem tem a revista da Escola Dominical, esse assunto vai ser um pouco mais detalhado, mas nós estaremos já dando uma passadinha neste ponto por aqui. Jesus testa a fé dos discípulos e desafia a dar-lhe pão. Jesus sabia, Jesus tinha a solução pronta, como nós sempre usamos dizer. Jesus tinha a solução pronta. Só que o Senhor precisava dar ali uma lição de fé, ou seja, testar a fé dos seus discípulos para ver até onde ia a credibilidade e a fé em relação ao que Jesus podia fazer. Então, a multiplicação de pães, ele não foi apenas
não apenas um milagre, mas ela foi também uma maneira de o Senhor testar a fé dos seus discípulos. Muitas vezes, meus amados, nós estamos em situações difíceis que quase nós praticamente desistimos, ou pelo menos ficamos prestes a desistir, porque nós não vemos uma saída. Quando nós não vemos uma saída, esse é o momento em que nós nos jogamos aos pés do Senhor, passamos a confiar nele de inteireza, sem reserva, sem, como não podemos dizer, sem outros recursos. Então, a única situação é se jogar aos pés do Senhor. E a lição vai dizer que Jesus ele estava num monte e quando ele olha, a multidão está lá embaixo que vem ao seu encontro. E agora, aonde encontrar comida em lugar fora de comércio? A palavra de Deus, a Bíblia diz que eles estavam em uma região desértica. Pelo menos 3 evangelhos sinóticos falam que ele estava numa região deserta. Então, lugar deserto, 5.000 pessoas para ser alimentado, aonde eles iam encontrar comida? Olhando para os recursos naturais, recursos que nós temos hoje, que nós temos aí uma facilidade de comércio, uma facilidade de meios para conseguir essa alimentação e prepará-lo, talvez hoje seria um grande desafio para nós. Imagina num lugar deserto, onde não havia recursos nenhum. E o discípulo, então, indaga, onde nós vamos arrumar dinheiro para tanto? Quando Jesus disse, dai vocês de comer. Mas aonde nós vamos encontrar tanta comida para isso? Aí ele pergunta, onde compraremos pão? O Felipe, que é o vilão da história, né? Ele é que questiona, onde compraremos pão? Jesus não queria apenas realizar um milagre, né? Mas dar uma lição também de ensinamento para para os seus discípulos e também para a multidão. Para os seus discípulos, Jesus queria dar uma lição do exercício da fé, colocar a fé em ação. O ato deles passar a crer em Jesus, obedecer a ordem que o Senhor lhe deu, isso foi um ato de fé, um ato de expressão da fé do discípulo. E para a multidão, que homens não necessita somente de milagre e cura, mas do pão do céu. Jesus disse certa feita que eles procuravam a Jesus não pelos milagres, mas porque Jesus tinha saciado a fome. Olhando para o outro lado, então, era uma multidão de interesseiros que estava apenas em busca daquilo que poderia satisfazer a sua vida física, mas não a vida espiritual. E quando nós olhamos para os nossos dias, meus amados e queridos internautas, nós não vemos outra situação. Estamos diante de uma multidão interesseira, diante de pessoas que vêm em busca de Jesus, ou vêm às igrejas, ou procuram as igrejas em busca da chave do carro, em busca da casa própria, mas eles não estão interessados realmente na salvação. Deus não precisa de muita coisa para realizar milagre, somente 5 pães e 2 peixinhos. Então, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, é possível sim que venha a chave da casa, venha a chave do carro, mas Deus não precisa de muita coisa para realizar esses grandes milagres. Deus precisa de apenas do exercício da fé, da dedicação e da obediência. Somente 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para Jesus demonstrar o grande poder
que ele tem sobre as coisas pequenas para realizar grandes obras. Apenas um lanche de um menino tinha mais do que um lanchinho. Quase 5.000 pessoas foram alimentadas. E uma sobra ainda miraculosa de 12 pedaços, um cesto para cada discípulo. Ou seja, o Senhor tinha para o momento e tinha provisão ainda para o dia seguinte. É por isso que lá em João 3, João capítulo 7, ele disse que quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Bíblia, rios de águas vivas fluirão dos seus ventres. Águas vivas fluirão, água contínua. É uma semelhança na sobra desses 12 pedaços, 12 cestos de pães. Provisão para muitos dias. Esse é o único milagre mencionado nos quatro evangélicos. Nos quatro evangelhos, no caso, os evangelhos chamamos de evangelho sinótico, né? O local do milagre, possivelmente não se sabe ao certo. Há algum parecer a respeito disso, porém sabemos que era um lugar desértico e também tinha um monte. Não necessariamente, quem sabe, um monte alto, mas um lugar elevado. Aí nós temos aí Mateus, no capítulo 14, verso 13, diz: para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde a cidade. Então não era muito distante da cidade. Marcos também fala: e foram sós no barco, e partiram para um lugar deserto. Lucas partiram para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida, Lucas capítulo 9 e verso 10. Já o evangelho de João, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse: Felipe, onde compraremos pães? Aqui a indagação de Filipe, que despertou, vamos dizer assim, uma preocupação com aquela multidão, e possivelmente o dia já ia declinando e teria que despedir aquela multidão. E Jesus agora vai dar uma lição gloriosa sobre esse verdadeiro pão. João fala que Jesus subiu ao monte, mas que monte era esse? Certamente um monte existente naquela região desértica, mas não necessariamente um monte alto. Esse milagre distingue os demais porque ele mostra o poder miraculoso de Jesus. Deus é capaz de fazer existir o que ainda não existe. Veja o resto do povoado de Vale de Bethesda como nós conhecemos hoje. Temos aqui uma foto do local que possivelmente tenha sido realizado o milagre da multiplicação dos pães. Qual era o interesse da multidão? Lá no ponto 3, que nós dissemos, vai ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas a multidão só queria a cura e o milagre, mas não a mensagem. Elas queriam apenas bens materiais, aquilo que preenchia as suas necessidades pessoais. Eles ignoravam o pão do céu, pão que alimenta a alma do faminto. Cura física não é o maior milagre na vida de uma pessoa. O maior milagre é a transformação espiritual com o pão da vida. E Jesus disse, lá em João capítulo 6, verso 27, disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, e qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o pão, Deus o selou. João capítulo 6, verso 27. Jesus, ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele vai fazer uma referência ao maná, que foi dado ao povo de Israel quando eles peregrinavam
do Egito para a terra de Canaã. E então o Senhor faz essa referência. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Esse não morrer é um não morrer espiritual. Vida, abundância, né? Vida e vida com abundância. O homem, nós sabemos que fisicamente, todos nós um dia vamos morrer. Mais cedo, mais tarde, mais jovem ou mais velho, queremos ou não queremos, essa é a lei da natureza. Fisicamente, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, todos nós um dia vamos ter que encarar a morte. Mas Jesus fala de um pão que devemos comer para que não morremos. Então, que morte é essa que o Senhor está falando? Num sentido espiritual, quando a Bíblia fala não morrer ou morrer, o morrer aqui é a separação eterna de Deus. Então, Jesus disse, aquele que comer deste pão, ou seja, a minha carne, quando ele instituiu a Páscoa, ele diz, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. E ele diz, aquele que não participa deste pão e do cálice não tem vida em si mesmo. Aqui então é uma simbologia, uma comparação. Os elementos que representavam a ceia, o que representa a ceia até hoje, e o pão em relação ao próprio Senhor Jesus. Ambos a simbologia, ele apontam para a vida eterna. O comer do pão é o simbolismo de ter vida espiritual. Quantas pessoas que já morreram espiritualmente, ou seja, não fizeram parte dessa mesa abençoada, não fizeram parte desse alimento espiritual, não se achegaram a essa refeição do céu, aonde é servido o verdadeiro pão, o pão do céu, que é Jesus. Talvez o nosso querido e amado internauta não entenda muito bem esse processo de comer do pão como símbolo de vida eterna, ou o que tem a ver o pão com uma pessoa como o Senhor Jesus. Há como se diz, um costume nas culturas antigas, que quando os guerreiros saíam para a guerra e eles ganhavam a batalha, quando eles ganhavam a batalha, então o que eles faziam? Eles tomavam e comiam, muitas das vezes, a carne dos seus adversários. E, segundo eles entendiam que isso lhe dava força, lhe dava mais vida, ou seja, eles faziam uma transfusão, uma transferência da vida daqueles soldados valentes para eles. Então, eles, nos seus conhecimentos, nas suas experiências, vamos dizer assim, eles achavam que eles estavam adquirindo mais força e adquiriam a força daquelas pessoas que seriam tão valentes quanto aqueles. Então, nesse sentido é que Jesus traz essa ilustração. Se tem esse costume nessa cultura, essa prática nessas culturas antigas, então Jesus disse, olha, assim como aqueles algozes, assim como aqueles grupos faziam isso, eu represento muito mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Não é aquele pão, aquela carne temporária, mas aquele que permanece para a vida eterna. Então, sempre quando se ferir pão, comer o pão para que não morra, nós estamos falando de uma simbologia de Cristo. E isso nós representamos muito bem no ato da Santa Ceia, o ato simbólico de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Obviamente que ali o sangue representado pelo vinho e o corpo representado pelo pão, numa simbologia espiritual. O que o mestre
mostrou, o que ele quis mostrar? Primeiro, Jesus mostrou uma diferença, mas quais diferenças foi essa que Jesus mostrou? Primeiro, o povo via em Jesus apenas um político que vinha restaurar o reino de Israel do jugo romano. Mas Jesus, o que Jesus faz? Jesus ele apresenta, primeiro, para a mulher samaritana, ele se apresenta como a água viva. Para essa multidão, como está tão somente crer em Jesus, o verdadeiro Deus, o pão vivo que desceu do céu. Nós compreendemos que, mesmo que o pão, aqui referindo a Jesus, ele se trata de uma situação espiritual, mas mesmo que, sendo espiritual, nós já participamos dessa bênção nesta vida. Nós somos abençoados a partir do momento que adquirimos essa vida espiritual, a partir desse momento que nós temos essa comunhão com Deus, nós também passamos a fazer parte das bênçãos sociais, físicas, tão somente pelo fato de nós crermos no Senhor Jesus e ser participante do teu corpo e do seu sangue. A multidão, novamente, no dia seguinte, vai procurar Jesus. E aí vem, então, o que Jesus disse em João 6,25. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Olha a preocupação da multidão. Rabi, quando chegaste aqui? Isso significa que eles já tinham procurado em outros lugares, já tinham ido atrás de Jesus em alguma outra situação, em uma outra circunstância, por alguns interesses pessoais. Aí vem Jesus dar uma repreensão. Jesus disse lá em João 6, 25, 26, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Ou seja, era mais por interesses materiais, interesses pessoais, do que pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão vivo que desce do céu. Meus queridos amigos internautas, nós tivemos aqui um breve resumo da nossa escola dominical e queremos deixar aqui nas nossas considerações finais que a nossa caminhada com Cristo não pode se basear apenas no pão que perece, embora necessário para a vida humana. É indispensável para a sobrevivência, mas precisamos trabalhar muito mais pelo pão que não perece. Jesus é esse pão, louvado seja o nome dele. Nós percebemos então, durante o estudo desta lição, que o ser humano, como ser adorador, como ser dotado de uma essência espiritual, ele tem necessidade de adoração e ele tem necessidades espirituais. A nossa vida física, nós nos alimentamos para manter-nos fisicamente sadios, fortes, robustos e ter longevidade. Na vida espiritual, nós precisamos do pão vivo descido do céu, para que nós possamos ter vida espiritual. E que vida espiritual é essa? É alegria, gozo, paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, quando nós temos uma vida espiritual bem alimentada, a nossa fé também será um pouco maior. Porque nós passamos a ver os milagres de Deus, passamos a ver as maravilhas do Senhor em nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus venha ser o seu pão de cada dia, venha ser o pão que alimenta a alma, o pão que nos conduzirá à vida eterna, o pão e a água que salta para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.